Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade ao nosso estudo de hoje, a gente vai falar agora do tema metempsicose, que é um tema que ele está descrito no capítulo 11 do livro 2 do Livro dos Espíritos. Esse tema, ele está presente nas questões 611, 612 e 613 do Livro dos Espíritos. Então, em aproximadamente 1818 a 1216, Allan Kardec, ele começa a se interessar, porque até aquele momento eles estavam estudando realmente as questões voltadas para o homem, tá? A espiritualidade, que era algo muito novo, as questões espirituais referente aos homens. E aí, então, eles começam a se preocupar nas questões de que a mulher tem alma, os negros possuem alma. Como que é a alma dos animais? Os animais, eles vivem no plano espiritual, eles realmente vivem na fase de erraticidade. Então foram questões que foram vindo e aí Allan Kardec, ele começou a desenhar, né, digamos, a trabalhar numa revisão do Livro dos Espíritos. E aí esse tema, ele entrou na segunda edição do Livro dos Espíritos, a metempsicose. Então, o espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar num animal? Não, não. Então, a metempsicose, ela não é verdadeira, ela é falsa, no sentido de transmigração direta da alma humana para a alma do animal, para um corpo de um animal. Então, isso é falso, isso não é possível. Então, aquele que habitou o corpo de um ser humano, ele não pode mais retroceder e habitar o corpo de um animal. Tá? Seria contra as leis divinas, né? Então, a gente já sabe que não é possível, mas a gente sabe que essa crença, por isso que a gente ainda tem essas questões muito internalizadas dentro de nós, porque foi uma crença que iniciou-se na Índia, ela foi para a Grécia, através de Pitágoras. Naquela época, eles acreditavam que os animais poderiam ser deuses, não é verdade? Então, o próprio budismo até hoje diz que isso é capaz. Só que, na verdade, o budismo, eles estão preocupados em estudar coisas relacionadas às questões do mundo, o meu eu, dentro do mundo. Eles não estão preocupados em estudar coisas da vida após a morte. Né? Então, isso não é uma preocupação do budismo, mas o espiritismo já veio esclarecer esta questão através do Livro dos Espíritos. E então, eu fui na Gênese e trouxe aqui uma informação que está descrita no capítulo 11, 8, o item 7 do capítulo 8 da Gênese. Olha só que interessante. O desenvolvimento orgânico está sempre em relação com o desenvolvimento do princípio inteligente. O organismo se completa à medida que se multiplica a faculdade da alma. A escala orgânica acompanha constantemente em todos os seres a progressão da inteligência desde um pólipo até o homem. E não podia ser de outro modo, pois que a alma precisa de um instrumento apropriado à importância das funções que lhe compete empenhar. De que serve à ostra a inteligência do macaco sem os órgãos necessários para as suas manifestações? Não é verdade? Então, na verdade, a gente já sabe que a gente tem o corpo necessário para o nosso aprendizado. Então, a gente vai passando por várias fases da evolução. Então, o nosso princípio inteligente, que é criado por Deus, a gente passa pela fase de mineral, depois pela fase vegetal, fase animal, até chegar à fase hominal. E então, a gente vai desenvolvendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai evoluindo de acordo com os nossos aprendizados, com os nossos erros, as nossas provas, as expiações que nos são apresentadas para cada um para a nossa evolução. Então, muitas vezes, como na fase de hominal, a gente passa também por expiações, de repente virmos num corpo defeituoso, não é? Virmos com algumas deficiências, para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa aprender e evoluir.
Então, a partir do momento que nós somos um ser evoluído, numa fase hominal, a gente não pode retroceder para uma fase animal, tá bem? Eu espero que tenha ficado claro essas informações. Estamos à disposição no grupo de estudo, fiquem à vontade para trazer questões e que a gente possa continuar conversando, tá bom? Essa foi a forma que eu encontrei de conversar com vocês e fiquem disponíveis agora através do grupo para a gente poder discutir essas questões. Um meu muito obrigada, tenham um excelente dia e um ótimo final de semana para todos. Até logo. Tchau, tchau.